Fala pessoal, forte abraço a todos. Voltamos com mais conteúdo de Química do segundo ano. Continuando aqui o assunto de soluções. O assunto de hoje é concentração molar em mol por litro, né? Recomendo que tenha sempre em mãos aí caderno e caneta para fazer as anotações. E sempre que possível, vá fazendo as suas anotações para ajudar na resolução dos exercícios. Ok? Recomendo também que, para se ter algum entendimento desses assuntos, é necessário que você já tenha assistido às aulas anteriores. Então, vai ser muito difícil para você entender alguma coisa se você não tiver assistido às aulas anteriores e também não tiver entendido nada, porque esses conteúdos são empíricos e é uma continuação daquilo que nós estamos estudando, não é? Esses assuntos ele requer uma alta interpretação dos questionamentos, exige alguns conhecimentos matemáticos também. E ao término dessa aula, a gente vai ter disponível, nós vamos ter disponível para responder um link de questões para vocês responderem e enviar. Ok? Vamos dar continuidade aqui. Vai fazendo as anotações aí sempre que necessário. Dando continuidade aqui, 80 gramas de hidróxido de sódio, que é o NaOH, equivale a 2 mols de hidróxido de sódio. Tá? Então, é o que acontece aqui. Para a gente dar continuidade aos assuntos, se faz necessário você entender primeiramente como é que se calcula o número de mols. Já que na aula de hoje, vamos estudar mol por litro, né? Nós já estudamos concentração comum, densidade, certo? E agora vamos dar continuidade aqui. 2 mols. Como é que eu calculo 2 mols? A fórmula é N é igual a M minúsculo dividido por M maiúsculo. Nós já estudamos isso aqui enquanto estava dando as aulas presenciais. Lembre-se, o M minúsculo é a massa e o M maiúsculo é a massa molecular. A massa comum é sempre dada em gramas, geralmente dada em gramas. Então, quem seria a massa comum aqui? Nesse exemplo aqui, é 80 gramas. E esse M aqui é a massa molecular, ou seja, a massa da molécula de hidróxido de sódio. Sabe-se que um sódio na tabela periódica, um elemento, ele tem 23 gramas de unidade. O oxigênio 16 gramas de unidade e o hidrogênio 1 grama de unidade. Logo, essa molécula tem 23 mais 16 mais 1 vai dar 40. Então, eu dividindo a massa comum pela massa molecular, que é a massa dessa molécula aqui, cada molécula tem uma massa, tem um peso, e eu vou calcular esse peso efetuando aí os valores das massas contendo dos elementos contidos em cada molécula. Nesse caso aqui nós temos um sódio, um oxigênio e um hidrogênio. Logo somando, substituindo os valores, tem sim 80 dividido para 40, que 40 nada mais é do que o valor da massa molecular do hidróxido de sódio. Então, por que em 80 eu tenho 2 gramas? Porque 80 dividido para 40, cada molécula tem 40 gramas, eu tenho 2 mols que a gente vai utilizar. Então, desde já recomendo logo aí para vocês façam as anotações, a fórmula para se calcular o número de mols. Vá anotando aí, tá? Fórmula para calcular o número de mols e faça as observações. O M é a massa comum e o M maiúsculo é a massa da molécula. Vá fazendo as suas anotações aí. 2 mols de soluto dissolvido em água suficiente para 1.000 ml, ou seja, 1.000 ml equivale a 1 litro. Então, para quem não sabe também, vá adquirindo esses conhecimentos. 1 litro tem 1.000 ml de solução. Vamos lá. Quando representamos o soluto em mol, aí eu já preciso que você entenda que soluto é a substância que vai ser dispersa, que está em menor quantidade na solução. Se o soluto for dado em mol, geralmente o soluto pode dar em gramas, em mol, certo? E aí, se o soluto for dado em mol e o volume for dado em litros, nós vamos ter a concentração mol por litro. Nós já estudamos gramas por litro, agora vamos estudar mols por litro.
ou seja, o soluto vai ser dado em mol e a solução tem que ser dada em litros. A concentração tem um nome de concentração molar. Aí toda vez que você vê concentração molar, é mol por litro, tá? Vá fazendo essas anotações aí. A forma de calcular é esse Mzinho aqui, esse símbolo aqui parecido com um M, mas não é um M, tá? É o símbolo da concentração molar. Eu vou precisar sempre do número de mols do soluto, daí que o índice 1, né? Para quem assistiu a aula anterior, toda vez que eu tiver o índice 1, está se referindo a soluto. E quando vier índice, se refere à solução. Logo, eu tenho o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. E aí, nós vamos ter que saber como é que se calcula esse número de mols, que foi exatamente o assunto já dessa aula que eu pedi para vocês anotar. A unidade da concentração molar sempre vai ser mol por litro, ou seja, quantidade de mols do soluto em litros da solução. Indica o número de mols do soluto em litros da solução, ok? Dê um pause no vídeo, faça suas observações e anote as fórmulas e anotando aí as informações que eu estou passando para você. Vamos aqui um exemplo. Para preparar uma solução aquosa destinada à administração endovenosa, que quer dizer dentro da veia, né? Uma solução que vai ser dada na veia do paciente. Um técnico pesou 30 gramas de um medicamento sólido. Olha, 30 gramas já é o M minúsculo, né? Já a gente faz as anotações, é a massa comum de um medicamento sólido. Transferiu essa amostra para um balão volumétrico de 200 ml. Isso aqui já é o volume. Lembrando que o volume da solução tem que ser dado em litros, e 1 litro tem 1000 ml. Olha, eu vou ter que transformar esses 200 ml aqui para litros, já estou acrescentando aí já. Acrescentou um pouco de água destilada e agitou até que o sólido se dissolvesse totalmente. Então ele colocou, entenda bem, 30 gramas num balão que não tinha nada, mas tem um volume, a capacidade do volume era 200 ml, aí colocou essas 30 gramas, depois adicionou água e logo a massa do soluto, ele acrescentou água até o volume ficar cheio, logo a solução ficou 200 ml, certo? Justamente a água que ele adicionou com os 30 gramas, tudo dentro do recipiente. Totalmente. Aí a seguir completou com água destilada até a marca do balão. Vamos lá. O item A ele pede o quê? Expresse a concentração da solução em gramas por litro. Olha lá. Voltando ao conteúdo anterior, a concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução, né? A massa do soluto é 30 gramas, o volume da solução 200 ml. Só que isso é dado em litros. Eu vou fazer aqui, vai ficar assim, ó. Concentração em gramas por litro, volume de 200 ml dividido para 1000, né? Claro, né? Se eu divido para 1000, eu transformo para litro, dá 0,20. E a massa do soluto é 30 gramas. Para eu achar a concentração, eu preciso dar... Quem não anotou ainda, é bom anotar, né? A fórmula da concentração comum é a massa comum dividido pelo volume da solução. Substituindo o valor que é 30 e o volume que é 0,20 litros, o que é que a gente tem? O resultado dessa divisão vai dar 150 gramas por litro. O que isso quer dizer? Que cada litro de solução tem 150 gramas de soluto. Se eu tiver 2 litros de solução, tenho 300 gramas de soluto. Se eu tiver 3 litros de solução, 400 gramas de soluto e assim por diante. Eu tenho uma proporção. No próximo item, a gente tem aqui a massa molar desse medicamento, a massa molar, certo? Veja lá, para quem anotou lá no começo da aula, a massa é o M maiúsculo, a massa molar. Ele não diz a molécula, mas ele dá a massa molar. A massa molar dele é 150 gramas por mol. Ou seja, cada mol dessa solução, cada molécula dela tem 150 gramas. Expresse a concentração da solução preparada em mol por litro. Para quem anotou a forma da molaridade, a gente vai ter o quê? O volume que nós já temos, que é
0,20 litros, a massa, e aqui a molaridade, que é mol por litro. Então, eu vou ter que calcular primeiro o número de mols. Logo, o número de mols é o quê? A massa comum dividido pela massa molecular. A massa comum é 30 e a massa molecular 120. Eu vou calcular e vou achar o número de mols, certo? Substituindo os valores. Logo, eu terei 0,25 mols em 200 ml de solução. Então, como nós achamos o número de mols aqui 0,25 e o volume da solução é 0,20, substituindo os valores, eu tenho aí ó, essa resposta, tá? Dividindo aqui 0,25 por 0,20, eu terei um valor de 1,25 mol por litro. Dando continuidade. Testes revelam que determinada marca de refrigerante, tipo cola, contém 2,0 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Já está dando aqui a concentração, ó, mol por litro, de ácido fosfórico, cuja forma do ácido fosfórico é H3PO4. Vamos aqui interpretar a questão. Quando uma pessoa bebe um copo de 250 ml desse refrigerante, está ingerindo. Aí vamos lá. Dado, eu sei que uma molécula desse camarada aqui pesa 98 gramas. Já está dando essa informação. Questionamento, item A. Que quantidade de mols de ácido fosfórico? Qual a quantidade que ele ingere quando ele bebe 250 ml? Que quantidade em mols de ácido fosfórico? Vamos entender o seguinte, ó. Está destacado aqui em amarelo que para cada 1 litro dessa solução, ele tem essa quantidade de mol, certo? Então, se 1 litro ele tem esse daqui, eu sei que 1 litro tem 1 ml, em 250 ml eu vou ter quanto? Regra de 3, né? Olha aí. 1000 ml eu tenho 2,0 vezes 10 a menos 3 mols. Se eu tiver 250 ml, eu terei quantos mols? Olha lá. Eu pego essa informação justamente desse destaque aqui amarelo. Aí eu vou fazendo regra de 3, ó, 1000 vezes N dá 1000N. 250 vezes 2 dá 500 e eu estou repetindo aqui o 10 a menos 3. Logo, N é igual a 500, que vai ser dividido por 1000, né? Que dá 0,5, 10 a menos 3. Deslocando a vírgula para a direita, eu aumento aqui o expoente do 10, que fica a menos 4. 10 a menos 4. Tá? Aí, em 250 ml, eu tenho 5,0 vezes 10 a menos 4 mol. É bom até vocês anotarem esses cálculos aí para vocês irem se habituando à parte da matemática com notação científica, tá? Ó, se a vírgula for deslocando para a esquerda, esse 3 aqui vai diminuindo. Se eu botasse bem aqui, que seria 10 a menos 2. Como ela andou para a direita, vai ficar 10 a menos 4, tá? É bom você dar uma revisada aí depois, esses assuntos aí da parte da matemática e notação científica, que é assuntos que nós aprendemos e estudamos lá no primeiro ano. B. Que massa de ácido fosfórico? Agora, aqui ele procurou mols e massa, né? Então, olha aqui, em 1 mol eu tenho 98 gramas, tá certo? Em 1 mol. Beleza? Olha o que a gente tem aqui. Em 1 mol eu tenho 98 gramas. Se eu tenho 5 vezes 0,10, que foi o que nós achamos aqui, mol, vou ter quanto em massa? Certo? Regra de 3. 1 vezes m, meios por extremos, né? E 98 vezes 5 vezes 10 a menos 4. Isso daqui vai dar 490 vezes 10 a menos 4. Olha lá. Eu vou deslocar a vírgula, 2 vírgulas para esquerda. Aqui na primeira eu desloquei para a direita, aumentou, né, para 4. Agora eu vou diminuir, ó, tá em 4, vou deslocar na vírgula, ficar em menos 2. Conclusão, eu vou ter 4,9 vezes 10 a menos 2 gramas. Lembrando que na página anterior é bom dar as pausas para você copiar, anotar os cálculos aí. Questãozinha do Enem. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer
e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa situação. Bom, nós temos aí o soluto que está sendo adicionado e o solvente é a água. A solução é a soma dos dois, né? Isso aí é só para entender, é uma questãozinha do Enem. Nós estudamos na aula anterior, para quem viu lá a introdução, né? Eu expliquei para você o que é soluto e o que é solvente, e a soma dos dois vai dar uma solução de uma única fase, porque vai estar dissolvido. Então, a figura está descrevendo exatamente o que o enunciado está descrevendo, né? Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas, ou seja, é a massa comum de sacarose. Aí a sacarose ele não dá a molécula, né? Ele não diz os elementos da molécula, ele já está dando aqui a massa da molécula da sacarose, que é o M maiúsculo, que é 342. Para uma xícara de 500 ml, tá? Do líquido. Qual a concentração final em mol por litro da sacarose desse cafezinho? Ó, a questãozinha do Enem. Mol por litro, ele não está dando o número de mols. Para eu achar o número de mols, eu vou precisar de quê? Da massa comum dividido pela massa da molécula. Ele tem a massa comum e tem a massa da molécula. Se eu dividir um pelo outro, vou achar o número de mols. Logo, eu tenho o volume da solução. Então, a massa molecular, a concentração molar é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. E vai ficar assim, né? Achar o número de mols, esse 342 é a massa comum, 3,42 é a massa comum e 342 é a massa da molécula. Está aqui, ó. Dividindo, eu vou achar 0,01 mol. E eu tenho 50 ml de solução, transformando para litros, né? Para aqui que no resultado já está colocando em litros, mas é 50 dividido para 1000, que dá 0,05, que é transformando em ml para litros. Aí, o número de mols que nós achamos aqui anteriormente, dividido para 0,5, eu vou ter o quê? 0,2 mol por litro, que é justamente o resultado dessa divisão aqui, ó. Ok? Quem não tiver entendido, dê um pausezinho aí, faça as anotações dos cálculos para lhe ajudar na resolução dos exercícios no seu entendimento. Ok? Vamos lá. Quarta e última questão. O pergamanato de potássio, ele dá a fórmula aqui, ó, dos elementos, né? Cada elemento desse tem uma massa. Pode ser utilizado como germicida no tratamento de queimaduras e feridas de um modo geral. Certo? De feridas de um modo geral. A massa do pergamanato de potássio, veja lá, a massa é dada em gramas, entenda bem, a massa é dada em gramas. A massa de pergamanato de potássio necessária para prepararmos 500 ml de solução, 0,01 mol por litro. Ele já está dando aqui a concentração, ó, mol por litro, ele está dando volume e ele quer achar a massa. Né? Continuando aqui, utilizada para esse fim em gramas olha aqui, ele dá dados. O oxigênio é 16, o potássio é 39 e o manganês é 54. Olha lá, eu tenho 4 oxigênios, cada oxigênio é 16, né? Vamos ver aqui, ele dá a massa, vamos lá aqui. Vamos lá. Na questão, ele não dá o peso dessa molécula aqui, ó. Como é que eu vou calcular? Ele dá só aqui, ó. Eu tenho 4 oxigênios, 16, são 4 vezes 16, 64, né? Um manganês, 55 e um potássio, 39. Então, você pode anotar aí no seu caderninho, aqui, ó. 39, 55, mais 4 vezes 16, então a massa da molécula é 158, certo? Que é o peso dessa molécula aqui. Logicamente que para eu achar a
molaridade, eu posso também usar essa fórmula aqui, viu, galera? Ó, eu posso usar N1 dividido para o volume, ou então essa outra fórmula aqui. Você pode anotar aí. Então, eu quero saber a massa. 500 ml é igual a 0,5 litros. E a concentração, eu tenho 0,01 mol por litro. Logo, o que é que se tem? Olha lá. O número de mols aqui, ó. E o volume. Eu quero achar esse Mzinho aqui. Quanto é que a concentração? 0,01. Recomendo que vocês anotem essa fórmula aqui, ó. É outra fórmula de se calcular o número, a concentração molar. Outra fórmula. Então, como eu quero achar o Mzinho aqui, eu vou substituir aqui o valor 0,1. Esse M maiúsculo, que é a massa da molécula, 158. E o volume da solução, que é 0,5. Substituindo os valores, nós temos aí. Tá? Então, uma vez aqui meio por extremos, né? Uma vez M1, 0,1 vezes 0,5 vezes 142. Isso aqui está errado, viu, galera? Ó, bem aqui, ó, esse valor 142 está errado. É 158, peço até desculpa, não fiz essa correção. 0,01, 0,5, que é o valor do volume, e o valor da massa molecular, que é 158, tá? Tá errado, bem aqui. Esse aqui é 158, tá? Esse valor aqui não sei se vai bater não, mas aqui onde você tem 142, você considera 158. Você faz aí o cálculo, tá? A não ser que esse cálculo aqui esteja errado. Multiplicando tudo, você tem esse valor aí que é 0,79, ok? E a gente fica aqui mais com essa aula. Vou enviar um link para vocês resolverem os exercícios igual à aula anterior e vai gerar uma pontuação. Recomendo que não faça o exercício sem antes assistir a aula. É importante. E outra coisa, não deixe de assistir as videoaulas. Os conteúdos são empíricos. Aqui, no entendimento dessa aula, que eu preciso de conhecimento da aula anterior. E se você for deixar de assistir às aulas, você vai ficar com dúvida cada vez mais. O conteúdo é muito complexo, eu entendo. E quanto menos você se esforça, menos você vai entender. Já se esforçando é difícil, imagine se você não se esforçar. Então, vou enviar um linkzinho para vocês e sucesso e bons estudos. E até a próxima aula. Um forte abraço a todos.